Tema cerita di jua puma papa tema reko nya puma mai tengah reko puta Yo puedo te coca, yo puedo te coca, yo puedo. Na cultura guarani, nós temos que pedir todo momento a licença para Grande Rio, porque as pedras em volta dos rios têm um espírito, e esse espírito nós chamamos de Anjá, que é os seres da montanha. E os seres da montanha, ele pode não gostar da pessoa que fez a poluição, o desmatamento, ou não cuidar dos rios. E então esses grandes espíritos possam incomodar espiritualmente a pessoa que fez isso. Aqui em Brusque, por exemplo, o rio Itajaí-Mirim, existia várias praias, né? Nos fundos da casa dos meus pais ali, nós conhecia a praia do Merico. Logo acima tinha duas praias que eram dos Saci. As praias do Saci. Mais acima tinha a praia do Maluche. Então, fim de semana, era como se aquilo fosse um balneário. Em várias praias, todo mundo tomando banho no verão, né? Uma geração antes da minha, eles tinham bastante contato com o rio. Inclusive, tinha até uma prainha que era próxima à ponte aqui do Trabalhador, onde o pessoal aqui do bairro, nossa, lotava. Era uma praia de areia bem branquinha, assim, né? Era bem bonito, né? E a água do rio era bem limpa também, né? Camarão, nós pegava quando era guri, pegava um pedaço de lata, fazia fogo em cima de uma pedra, pegava o camarão, limpava ele, né? E voltava lá quando ele ficava vermelho. Já era. Já era. Pela beira do rio era só café. Tinha as árvores, então o pessoal, para isso ali, eles cuidavam do rio. O rio era debaixo do mato. Dos dois lados tinha café quase por tudo. Eu tinha feito um lavador porque tinha casado há pouco tempo, não tinha tanque, não tinha nada aqui, né? Lavador de madeira, pus no poço. Quando eu cheguei em casa, ela prendeu o jundiá preto, nós dizia, né? Mas ela tinha prendido 5 debaixo do lavador. Mas quanto antes que eu peguei aqui no Ribeirãozinho, com o falecido pai me fazia o jiqui de taquara, não sei se já viu falar, né? Taquara assim, fazia o envolto com taquara e deixava a boca larga, né? Eu estava no Ribeirão, dia de manhã peguei, tinha 5, esse jundiá preto aí. Eu era guri também, 8, 9 anos. Despejei os bichinhos aqui fora da água e abracei assim, né? Quando eu cheguei em casa a mostrar para minha mãe, era só ova de jundiá, pela roupa abaixo. Isso ali nunca mais vi. Continuou uns anos assim, mas foi se acabando. E também naquela época, o que se explorava lá, meu pai, com vários habitantes de lá, era a extração de ouro do rio Itajaí-Mirim. Tá? Então eu me lembro que atrás da nossa casa tinha uma lagoa, uma canoa no rio, e aí saía o rio acima em direção ao Ribeirão do Ouro e voltava com uma quantidade boa de ouro. Era piaba. Tinha mais um tipo de jundiá que dava no Ribeirãozinho aqui. Muitos chamam de lambira, um peixinho branco assim. Muito gostoso também, mas acabou-se. Também se acabou. Só para tu ter uma noção, por exemplo, ali onde tem a ponte estaiada ali,
tinha uma ponte coberta. Ali, amigos da gente, vizinhos até, eles mergulhavam de cima da ponte, caíam de cabeça lá naquele. Deveria ter uma profundidade de 6 metros ou mais. Aí eles saltavam de cima da ponte, que nós dizia, dentro do rio de mergulho. Hoje, se for lá pular, quebra o pescoço, que não tem mais água. Não tem mais água. Primeiro, depois começou o assoreamento do rio, né? Com os anos foi diminuindo a profundidade e aí desapareceram essas praias, né? Não me lembro mais, assim, lá com 14, 15 anos ainda existia, 15, 20 anos até existia ainda um pouco, mas aos poucos foi desaparecendo, não tinha mais. E aí, à medida que foi poluindo o rio, as pessoas foram se distanciando, ninguém quis parar e pensar, né, cara? Não, nós temos que fazer alguma coisa, né? Pô, não, todo mundo foi se conformando, foi deixando até que chegou nesse estado que está hoje, né, cara? Que é visto como uma vala, não um rio. Se fosse levar ao pé da letra a lei e como até ser humano não tem, para o lado humanístico, a gente sairia, que Brusque praticamente toda está dentro da área de várzea do rio. A área de várzea é a área que é uma área de alagamento natural do rio. Por isso que os índios migravam para a serra, para as áreas mais altas na época de chuva, não tem, porque eles sabiam que alagavam aqui, não tem. E é uma coisa muito burra, não tem, de se fixar num lugar que tu sabe que enche, não tem. E aí começam a culpar o rio, não tem, e querer domar ele, botando ele dentro de uma reta, retificando, transformando ele numa vala, né, sem pensar que isso dali é a maior riqueza que a gente tem água. Sem água não se faz nada. Tudo precisa de água. Em algum momento que foi produzido, tudo precisa de água. A gente não pode julgar, mas tem muita gente que joga os fezes por rio, né? Eles têm as fossas, mas eles jogam direto por rio. E tem algum que nem fossa tem. Então a gente procura não usar a água do rio nem para banho. Quando a gente fez a descida do rio, ali junto com a Fundema, com a prefeitura, né, com os bombeiros, nossa, era muito forte o cheiro. Ali no nível da água ali dentro do barco, eu não acreditei que era. Quando chegou ali numa luz perto da ponte estaiada, nossa, era muito forte o cheiro, cara. Era bem insuportável, assim, não tem. Cheiro de quê? Cheiro de esgoto, assim, bem nojento mesmo, assim. Fizemos algumas descidas durante a Semana do Meio Ambiente e então eu fui vendo a realidade do que acontecia dentro daquele espaço abaixo da nossa vista, da visão que a gente tem, porque você está lá dentro, você tem outra visão. E aí aquilo começou realmente a levantar uma angústia sobre o porquê que as pessoas jogavam tanto lixo dentro do rio. E quando chovia muito forte aqui na minha casa, a rua alaga, a água não escorre. E aí as famílias que moram mais baixo tinham água dentro de suas casas. E isso também foi acumulando dentro de mim uma questão de que algo tinha que ser feito. E dentro desse contexto de insatisfação e de dúvida de questões, eu fui então me aprofundar e resolvi cursar gestão ambiental, para entender essa questão de como que a gente deveria gerir a nossa vida, as empresas, o Estado, como gerir essa questão das cheias e ao mesmo tempo de manter aquelas águas limpas. Primeiro, eu quero deixar claro que quem trabalha com a área ambiental não é contra o desenvolvimento. Não, isso é uma coisa natural do ser humano. As cidades vão se desenvolver, querendo ou não. Só que tem outras formas de fazer isso, cara. Teria outras formas de aproveitar mais a água, de aproveitar esse esgoto que está sendo jogado ali
E nesse caminhar dentro da gestão ambiental, eu passei por algumas fases muito interessantes, porque a gente teve a oportunidade de visitar os ribeirões da cidade, entrar dentro deles, caminhar dentro deles e ver a realidade e ver o quanto que isso ainda tinha chances de ser melhor, sabe? E começamos a ver o que a gente poderia fazer. Eu digo a gente porque nesse caminho de insatisfação eu encontrei outras pessoas que tinham essa visão de que o rio não era um canal de esgoto, que o rio não era enchente, né? Que o rio é um local de vida, que deveria ser um local de lazer, que rio é saúde e não doença, né? Então, nesse encontro com essas pessoas, tendo essa mesma visão, surgiu o coletivo Plantando Água. E é nessa questão de visão que a gente busca trabalhar com as pessoas, mudar esse imaginário coletivo. Porque a gente vive numa cidade onde o rio transpassa a cidade, a gente tem contato com isso e isso faz parte do nosso imaginário coletivo, quando a gente pensa na coletividade enquanto cidade. E a questão é mudar isso, mudar esse olhar, mudar a forma como as pessoas olham para o rio. Então por isso nós mantemos sempre preservado, porque o espírito da montanha possa se manifestar às pessoas, por exemplo, às crianças, não aquela pessoa que fez, mas pode se manifestar aos filhos das pessoas que fez. Então nós temos esse grande respeito com esse grande espírito da montanha. E todas que a gente pisar na água, nós temos que pedir. Então a gente tem esse respeito, para que possa o grande espírito também respeitar o nosso espaço onde nós coletamos alimentos. Quem mais agride o rio é o poder público, fazendo as beira-rios ali, que é uma obra arcaica, né? Também com a retificação, que foi do próprio governo, que fez também o poder público, né? Que retificou o rio, né? E praticamente mata ele, né? Porque o rio, quando a gente estuda hidrologia, a gente aprende que o rio é um organismo vivo, então, tipo, ele tem vida própria, né? Por isso que ele nunca fica no mesmo lugar, né? Ele sempre vai trocando, né? Vai formando aquelas curvas onde formam os brejos e quando tu retifica assim, tu meio que não respeita ele, né? Tu faz dele uma vala assim, né? Só para jogar coisa dentro ali, né? E é desse modo que eu vejo que hoje o rio é visto, né? Tipo uma vala para jogar o que não serve ali e para escoar a água da enchente quando chove. Olha, pelo que eu sei, não posso dizer cientificamente que nesses casos ali, mas todo corte de rio que é feito reto, né? Sempre há um prejuízo de alguma coisa, tá? Pode aumentar, não o próximo aquele, mas quem está mais abaixo, ele vai receber uma correnteza bem mais e a enchente vai ser bem com um maior estrago ali, né? Quando eu cheguei na região, eu tinha 7 anos. E desde então, todos os anos, nós pegávamos enchente. O rio subia, levanta as coisas. E eu era criança, para mim sempre isso era uma festa, assim, não entendia exatamente o que era aquilo. Depois fui crescendo e fui vendo que todo ano a gente perdia muita coisa. Até que em 82 nós perdemos tudo, todas as roupas, documentos, tudo. E aquilo criava uma raiva na minha mãe, ou em mim, todas as pessoas do rio. E ao mesmo tempo, eu não entendia, porque eu sempre me senti muito bem no rio. Quando criança, eu tomava banho de rio, a gente acampava na beira do rio. Então eu tinha esse carinho e ao mesmo tempo eu via o sofrimento que era causado por essa questão. Teve a maior, foi em 1961,
eu não estava presente, que eu estava estudando em Florianópolis, e a gente só soube assim através do rádio, porque nem telefone ele não conseguia. A comunicação era através da rádio. Meu pai, que tinha madeireira, praticamente ele perdeu toda a madeira que estava, foi tudo embora com a enchente. Depois ele recuperou alguma coisinha mais abaixo, né? Isso aí foi em 61. Mas teve outras, em 84 também, houve alguma enchente grande, né? Dá para olhar para trás e ver que uma obra assim, não deu certo, não resolveu. De 1960 até agora, quantas enchentes a gente teve? Deu certo? Não, então a gente olha para trás e diz, opa, vamos fazer de outro jeito? Alguém deve ter pensado de outro jeito em algum lugar, né? Então, assim, dá para usar o passado como referência. E outras, esse modelo, cara, já é conhecido desde os anos 50, que é feito nas grandes cidades e não funciona. Já tá, São Paulo, cara, tá quebrando o asfalto por causa da impermeabilização da cidade, cara, que quando chove vai tudo que os rios se tornaram os valos, né? Para jogar água de pluvial. E, olha, tu pode ver ali o rio Tietê, é a mesma coisa, tem as vias nas duas margens, não tem? E aí, para matar ele de vez, eles concretaram ele. Na minha opinião, não vai demorar muito para eles quererem concretar ali a margem até dentro da água ali, né? Alegando, sei lá, vão alegar um monte de coisa, não tem que não dá mais manutenção, para a água escoar melhor. E muita gente fala que está abrindo a beira-rio, não vai ter mais enchente, cara. Pô, isso é uma falácia, não tem lógica nenhuma. E além de ser impactante, ela só é boa para o trânsito. Mas é um preço bem alto que a gente vai pagar, não tem? Então, como eu estava falando dos seres da montanha, eu tenho medo, porque se eu não souber cuidar dos rios, do espaço que envolve o rio, eu tenho medo que se manifesta contra o meu filho. Então, por isso que nós, quando buscamos recursos de alimentos do rio, a gente vem buscar na hora certa, no tempo certo, da procriação certa dos peixes, dos rios também. Se nós estávamos falando dessa mudança de visão, eu gosto de já mudar na questão quando a gente se refere também aos rios como recursos hídricos. Não usar mais recursos, né? Não ver como algo que está ali para ser usado por mim, não é um recurso. Eu gosto de corpos hídricos, porque vendo como um corpo, eu consigo ver que tudo está unido com o nosso corpo também, e há um respeito nessa questão de visão, de mudar essa visão. E quando a gente trabalha em coletivo, a gente tem esses vários olhares, né? E isso foi muito enriquecedor, porque a gente consegue pensar em várias ações, tanto de engenharia, novas formas de se fazer algo a respeito, quanto questões sociais que devem ser colocadas em pauta, como o empoderamento das mulheres. O papel da mulher no rio é um papel muito importante. A mulher sempre teve contato com o rio. Se nós olharmos os nossos povos originários, os homens saíam para caça, as mulheres ficavam por conta, e na alimentação normalmente tinha pesca, porque eles ficavam próximos dos rios. Esse contato da mulher com o rio se deu também durante muito tempo, na época da escravidão, onde eram as escravas que lavavam as roupas na beira do rio. Então eu vejo que é muito importante nesse projeto, quando a gente pensa em resgatar a vida dentro dos nossos corpos hídricos, a gente tem que resgatar a vida daqueles que têm contato com esse corpo hídrico. Porque ele não vive em cima de um esgoto, ele vive em cima de um local que é pura vida. Né? E isso, quando você muda o ambiente dessas pessoas nessa visão, você muda tudo na vida dela. Então, a gente consegue uma melhoria social também. O que representa para nós, representa para a etnia Guarani, que na verdade cada povo tem a tua visão, a tua maneira de entender
o que significa o rio para a população indígena, né? Então, como a gente recebe alguns recursos, alguns alimentos do rio, então o rio traz uma sobrevivência, e onde nós, Guarani, costumamos pescar, né, adquirir os alimentos do rio e também para uso próprio, para beber água, para se banhar, para que os gerações novas possam vir aprender com atividades dos mais velhos, desde a pesca, desde manter a água limpo, e também é um alimento que tiramos dessas grandes rios, né? Então a nossa relação é primordial de realmente cuidar da água, onde oferecer alimento para a população ao redor da comunidade. Aqui, por exemplo, a gente tinha árvores plantadas na beira-rio. O que foi feito? Foram lá e tiraram. Não, porque isso aí depois impede a água de ir embora, né? Pelo contrário, uma árvore dessa, o que ela absorve de água, mantém lentamente essa água para depois jogar novamente para a coisa, dá um tempo e assim não. Tira a coisa, a água vem e vai. É que a maioria dos políticos, eles não entendem, né, dessa dinâmica ambiental ali, e também não fazem muita questão de entender, né? Porque não ter uma casa tratando esgotos, cara, nossa, isso é uma vergonha para todo mundo, não é só para o poder público, é para os moradores também, que é o nosso esgoto, não tem? A gente está jogando ali, né, cara, no rio, né, produto químico jogando, a gente acha que joga ali pia abaixo ou a privada abaixo, deu, não tem, resolveu o problema, cara. Ele começa um bem maior, né, cara. Aí tu imagina esse monte de produto químico que todo mundo usa, né? Sabão em pó, água sanitária, isso tudo se misturando, né? Quem é químico pode dizer que sempre com 2 elementos, ou mais no caso, né? Usando só o exemplo de 2 ali, né? Se cria um terceiro, né? Então, o que a gente está criando, né? E jogando dentro do rio ali? Esse rio pode estar morto e a gente nem sabe, não tem. Que a questão de que eles pegam um peixe ali e dizem, não, ainda tem peixe, assim, lógico, tem peixe, né? Eles também vão se adaptando ali ao longo ali do tempo, eles vão, mas vai chegar um ponto que não vai ter como, né, se adaptar, né? Com certeza essas novas gerações têm uma visão já mais ruim, assim, do rio, né? Pensando nele como um esgoto, como uma vala que tu joga as coisas para ir embora, como aquele que traz a enchente, começa a pegar só aquela visão de, nossa, é só coisa horrível, né? Não tem o rio traz, não tem. Por isso até, de repente, essa falta de carinho, né, com o rio, né, que todos temos, né. Hoje o coletivo já busca trabalhar a questão de educação ambiental nas escolas, com as crianças, fazendo alguns trabalhos de conscientização, de mudança desse olhar, porque não tem nenhuma condição da gente desenvolver um município, de desenvolver uma cidade, sem a participação daqueles que vivem naquele lugar. É isso que transforma as pessoas que compõem o governo, as pessoas que compõem o meio acadêmico, as pessoas que compõem a comunidade. São essas pessoas que transformam. As tecnologias que a gente vai usar para essa transformação é só um meio que vai surgir nesse processo todo. E é possível. Um rio limpo traz divisas para o município, traz turismo. Quando a pessoa vai visitar uma cidade, ela está no centro urbano. O nosso rio está ali. Aquilo ali é um lugar que deveria ser de lazer, né? De convívio, de família, de arte, de cultura. É assim que a gente vai alimentando um município que quer realmente se desenvolver. Agora não dá para ficar jogando mais as coisas para as nossas crianças. Isso, quando a gente fala em educação ambiental e vamos ensinar as crianças, vamos dar consciência ambiental para as crianças, elas já nascem com essa consciência ambiental. Elas sabem quem elas são no mundo, e elas sabem que elas pertencem a um mundo e que esse mundo pertence a elas.
Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa que eu recebi da minha sobrinha neta. Ela tem 5 anos, a Ágata. Tia Vanessa, eu falei do lixo do rio, né? Tem que juntar, tem que pegar um saco de lixo e chamar todo mundo pra juntar aquilo dali. Tô pensando em fazer um grupo com meus amigos da escolinha e ir lá na floresta juntar todo aquele lixo, né? Chamar todo mundo, né? Que o rio também representa uma sabedoria e o rio também tem dono, tem os grandes espíritos. Então por isso que nós temos que preservar, porque o rio ele é como ser humano e aí quando a gente sente ruim, triste, o rio também sente. Então com esse entendimento os mais velhos passam para que o jovem possa cuidar, manter e também para sobreviver. Então, cheiro do rio. O cheiro aqui é constante, assim, né? E quando tem um pouquinho mais de vento, nossa, é bem insuportável. A gente tem que fechar portas, janelas, porque fica aquele cheiro, parece impregnado assim dentro de casa, né? Passando em Cruzo, que vai para o Ribeirão do Mafra, daí para baixo a gente começa a sentir cheiros diferentes, né? Não sei se é das galerias, por causa da sujeira. Aqui no pé do muro já tem também, daqui para baixo a gente já sente também, né? E ele queima o nariz, é insuportável, tu não consegue ficar aqui fora. Trabalho aqui fora, eu gosto de ficar aqui no meu espaço. Aí tem que entrar e fechar as portas, fechar a janela, porque o cheiro é insuportável, é muito forte. E quando vai caminhar na beira-rio, dependendo do local que tu passa, que tu sabe que tá vindo ali da rede coletora, tu sente aquele cheiro. E não é só um cheiro que tu sente que é de esgoto doméstico, mas é um cheiro que tu vê que é da própria água que recebe aquele volume, que levanta aquele cheiro desagradável de podre, assim. Entre a Unifeb e a ponte aqui dos bombeiros aqui, a gente sente muito forte todo o cheiro do rio. E é desagradável, ele arde. É impossível que as pessoas que passem, que morem por aqui, não sintam esse cheiro do rio. Você passa por volta entre 7 horas e 10 horas da noite ali, quando começa a anoitecer que não tem mais movimento, tu sente o cheiro na beira-rio. Onde você vai passando, você vai sentindo odores diferentes, odores de produto químico, odor de esgoto, sabe? É bem nessa parte que recebe todos esses despejos, tanto ali da Nova Brasília, de todas aquelas tinturarias que vem aqui da região da São Pedro. Enfim, a cidade toda despeja todos os seus esgotos e poluições dentro do rio. Isso fica bem claro, né? O que acontece, né? Que a fiscalização não trabalha, não está trabalhando como deveria. Descaso tem. É só folhear os jornais, as pessoas denunciando o tempo todo, tirando fotos. Tu vê nas redes sociais as pessoas indignadas, elas tiram fotos, elas marcam os órgãos ambientais, elas ligam para os órgãos tanto da prefeitura, Fundema, prefeitura, elas denunciam, elas querem, mas elas já estão tão fartas da impunidade, da coisa não acontecer, de cansar de denunciar e ainda ser mal visto porque está denunciando e trazendo problema. A gente sabe que o tema rio, dentro da questão de gestão pública, é quase que um tabu. Até era uma coisa que a prefeitura devia tomar providência nisso, é acabar com os esgotos na água. Porque estão canalizando as estradas, mas devia ter uma fiscalização para acabar com o esgoto que a juventude que vem tomasse conhecimento, né, consciência que a água tinha que ser preservada. Eu tenho pena de ver o rio como está. Há 50 anos a gente tomava água direto do rio, né? Hoje não dá nem coragem nem de se lavar, né? Por causa que não estão respeitando, né? Você não vê ações que levam para uma reestruturação de um rio,
para uma recuperação de um rio ou revitalização, nem acesso à população através de decks, você não tem acesso ao rio, sabe? Então, eles realmente te tampam essa visão do rio. Não olhe, não sinta o cheiro, não toque, não vai lá, porque aí depois quando a gente tampar, tu não vai nem perceber, sabe? Eu tenho medo, às vezes, de que esse seja o futuro do rio. Então o rio para nós é como se fosse uma criança. Uma criança pode ser cuidado de todos, não de uma pessoa, mas o rio é uma criança de todos. Se você dá o valor para o rio, você também está sendo valorizado. Então, se a gente não cuidar dos rios, vai secar e nós também vamos secar junto com os rios. E vamos colocar essa ciência no nosso sentimento, que valorizar está nas nossas mãos. Iago Dieveta.